quarto dia do nosso devocional e hoje eu estou iniciando um desafio onde eu vou iniciar um jejum de 3 dias sem comer nada, então vai ser bem desafiador mesmo, mas eu tô fazendo isso com o propósito de buscar mais de Deus, de buscar um avivamento. Então, o assunto de hoje eu vou aproveitar e vou falar sobre avivamento. O que é o avivamento, afinal? O avivamento ele significa despertar, estimular a vida, trazer a vida à superfície novamente. Então, esse é o propósito desses meus dias que eu vou estar dedicando a Deus, para despertar ainda mais. Então, isso acontece primariamente na Igreja de Deus e entre os crentes, entre os cristãos. E é apenas secundariamente é algo que afeta também aqueles que estão ao lado de fora. Então, começa dentro. Nesse caso, vai começar dentro do meu coração, aqui dentro do meu quarto, dentro da minha vida. Depois vai para a igreja, depois vai para fora. Aqui, quando a gente fala que começa dentro da igreja e depois vai para fora, é quando a gente está falando do avivamento na igreja, em conjunto. Mas é algo muito legal que também a gente para pensar é que se uma pessoa da igreja, por exemplo, eu buscar um avivamento na minha igreja, eu sou capaz de transformar aquela igreja inteira. Então, quando uma pessoa se posiciona para buscar o avivamento, coisas incríveis acontecem. Então, o avivamento ele começa quando a igreja ou um grupo de cristãos é visitado pelo poder de Deus, resultando em um despertar espiritual que os instiga a serem sal e luz para o mundo e para os perdidos. Que esse é o propósito do meu jejum, Então, quais são as fases do avivamento? Vamos descobrir. A primeira fase está em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa é a primeira fase do avivamento, quando eu quero ser avivada, quando eu quero ser transformada por Deus, é o arrependimento. A segunda parte, então, para ser avivada, a segunda fase do avivamento é o primeiro amor, é a paixão pela Bíblia, a paixão por adorar a Deus e por orar. Que também é o que eu tô tendo, tô buscando cada vez mais. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu quero ler. Quanto mais eu oro, mais eu quero orar. Então é uma paixão, é como se fosse realmente o primeiro amor. Em Apocalipse 2,4 a gente lê assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, aqui é falando pra igreja, Igreja, ou você abandonou o seu primeiro amor? Não abandone o seu primeiro amor. Não deixe a paixão pela Bíblia, pelas coisas de Deus morrerem na sua vida. Pelo contrário. A terceira fase, então, do avivamento para ser cheio de Deus, para ser alguém que traz a vida, é o derramar do Espírito Santo. Não tem como ser alguém cheio de Deus se eu não tiver o derramar, a presença do Espírito Santo. E o que são os sinais do Espírito Santo? O que é o manifestar do Espírito Santo? Como eu sinto ele? Como eu vejo ele na minha vida? É através dos sinais, das profecias, das curas e dos outros dons. Então o Espírito Santo ele vai se manifestar através da minha vida por meio dos dons. E é por isso que é muito importante eu buscar os dons. E esse jejum em específico eu estou buscando muito os dons de Deus, os dons do Espírito Santo. Em Atos 2:1 a gente vê um versículo que diz sobre isso. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Quem estava reunido? Que dia de Pentecostes? O que é isso? Quando os discípulos, eles seguiam a Jesus, então eles tinham até então Jesus ali com eles, de forma carnal, Jesus em corpo. Mas Jesus, ele morreu, ressuscitou e ele voltou ao Pai. E quando ele voltou ao Pai, ele deixou com
nós, com os discípulos, com os seguidores de Jesus, aqueles que deram continuidade no cristianismo, né? Ele deixou o Espírito Santo, e ele ainda disse quando ele subiu, né? Eu vou subir para o Pai, mas eu vou deixar convosco o meu Espírito, que estará com vocês todos os dias da vida de vocês. Então, nesse momento, havia um hábito dos discípulos, seguidores de Jesus, se reunirem. Eles, assim como nós hoje nos reunimos como igreja, eles se reuniam também. E aconteceu então o dia do Pentecostes, que estavam todos reunidos num só lugar, e então desceu o Espírito Santo. Olha só como foi. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Isso em Atos 2, 1, 4. Então, é isso que eu busco. É isso que nós devemos buscar. Os dons do Espírito Santo, assim como desceu lá naquele dia, que se chama o dia do Pentecostes. Ele é para nós também, não foi somente para os discípulos, não é somente para os pastores, para os líderes da nossa igreja, não. É para nós, é para cada um de nós recebermos isso. Então a gente tem que pedir, a gente tem que desejar, a gente tem que orar por isso, a gente tem que fazer propósitos, como esse jejum que estou fazendo, a gente tem que orar, buscar na Bíblia também. Então, buscar até receber. Isso tudo, esse avivamento que começa em mim, ele gera uma grande onda de salvação. Porque olha só, em Atos 2:47, após ter acontecido isso, dos discípulos clamarem, pedirem o Espírito Santo descer sobre eles, olha o que aconteceu. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o primeiro passo de uma pessoa, de alguém, como eu falei antes, o meu primeiro passo, o seu primeiro passo, ele pode gerar numa grande onda de salvação na sua família, na sua empresa, na sua faculdade, na sua igreja. Então, de nós pode haver grandes mudanças, grandes coisas. A gente vê tantos avivalistas que já passaram sobre a terra, né? Que foram pessoas que, através delas, elas mudaram a geração delas, elas mudaram a nossa geração. Então, eu quero ser uma grande avivalista, é por isso que eu busco o avivamento de Deus. E, então, através disso, através dessa onda de salvação, gera mais uma coisa, sabe o quê? Uma reforma. Olha só. Mateus 28:18 diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, tem mais um versículo que diz assim, em Isaías 61:4: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros, e apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Isaías 61:4. Então, começa na gente, começa no jejum, começa aqui na busca, na oração, depois resulta numa grande onda de salvação no ambiente em que estamos, e depois resulta numa reforma na própria geração, nos lugares onde eram assolados. E a gente
vê então que esses lugares começarão a ser renovados, restaurados. Os lugares que eram anteriormente destruídos serão renovados através dessa busca que está iniciando aqui, nesse desejo por ser um avivalista, por buscar o avivamento. Então nós fomos criados para isso. E quando nós conseguimos encontrar esse propósito, quando nós conseguimos entender isso e buscar por isso, há uma realização tão grande no nosso coração. E junto com essa realização pessoal, a transformação no ambiente que nós vivemos, a transformação nas pessoas. E não tem explicação para isso, né? Então, é a coisa mais incrível do mundo. Nós temos então para discipular nações. Então é por isso que nós devemos nos levantar nessas 7 esferas da sociedade. Escuta, a igreja, ela não é o lugar onde eu devo me levantar apenas. Eu devo me levantar em todas as esferas da minha sociedade. A igreja, ela é apenas uma das esferas da sociedade em que eu preciso me posicionar e estar bem com Deus. Eu preciso me posicionar na esfera da família, da igreja, do governo, da economia, dos negócios, da educação e da ciência, da arte e do entretenimento, das mídias e da comunicação. São as 7 esferas em que, se eu for uma avivalista, eu vou poder transformar, eu vou poder fazer a diferença, eu vou poder trazer o renovo, trazer a paz, trazer o amor de Jesus para essas 7 esferas. Então isso é a coisa mais linda, é isso que eu busco e é isso que eu espero que você busque junto comigo.